Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Um estudo inédito no Brasil mostra que o bullying entre estudantes adolescentes não tem apenas agressor e vítima. A figura do observador também faz parte desse quadro de violência. Influência Silenciosa é o nome da publicação que o professor Cláudio Romualdo lança na Feira do Livro de Ribeirão Preto de 2025. Bem-vindo ao nosso programa Entrevista, professor. Obrigado, Chico. É um grande prazer estar aqui contigo. O professor Cláudio Romualdo é doutor em Ciências pela USP e graduado em Filosofia pela PUC do Paraná. É pesquisador em saúde pública e seus estudos abrangem bullying, o cyberbullying, a nomofobia, que seria a doença de quem não pode ficar longe do celular, e também trabalho com saúde mental. Professor, Influência Silenciosa, esse título aqui diz muito, né, sobre essa figura que pouca gente fala de quem está num quadro de bullying só observando. Essa é a ideia? Essa é a ideia, Chico. Dentro do fenômeno bullying, né, nós temos os três atores. Nós temos a vítima, nós temos o agressor e nós temos o observador. Então, o observador, dentro da pesquisa científica, tanto no Brasil como no mundo todo, ele nunca foi explorado, não é? E na verdade, essa pesquisa nossa foi uma pesquisa de doutorado, traz essa versão, né? Ou seja, eu olhei que a única forma de nós fazermos qualquer intervenção em relação ao bullying teria que ser pelo observador, e não pela vítima e nem pelo agressor. Então, foi muito interessante levantar essa questão toda, porque nós percebemos, inclusive com a revisão bibliográfica, né, que é feito antes da pesquisa, que não havia nenhuma pesquisa no mundo todo e nem no Brasil. Então a nossa está sendo a primeira que, de certa forma, explora quem é esse observador, não é? E qual é o papel dele nessa engrenagem todo que nós chamamos de fenômeno bullying. Professor, é um trabalho acadêmico, né, que sai na forma de um livro para ser lançado na feira. Para a gente entender como é essa dinâmica de um trabalho acadêmico, você teve que ouvir estudantes para saber o que eles pensam, né? E muitos se colocaram nessa condição, né, de observadores. Como é que foi essa metodologia? Quantos estudantes foram ouvidos? De que maneira eles responderam às questões do trabalho? Ela foi uma pesquisa qualitativa, né? Então, como é uma pesquisa qualitativa, ela não necessita assim, de uma quantidade imensa de alunos e de sujeitos. Então, nós ouvimos 62 alunos numa escola particular. E a partir disso, as narrativas são, de certa forma, entrelaçadas com uma teoria que vai embasar praticamente toda a tese, não é? Então, na verdade, a teoria que embasou a tese é a teoria social cognitiva de Alberto Bandura, não é? Que daí a gente entrelaça, então, os depoimentos e a fala desses alunos, a narrativa desses alunos, com a teoria de Bandura, para que nós possamos, de certa forma, justificar a pesquisa. Certo. E essa teoria, ela diz basicamente o que, professor? Olha, Alberto Bandura é um canadense, é um psicólogo canadense. Ele está na mesma posição que Freud, que Jung, não é? Então, Alberto Bandura ele está nessa posição dentro da psicologia. Então, ele morreu já em 2001, mas Bandura foi o fomentador da teoria social cognitiva, que
traz a concepção de que na educação é necessário criar a chamada autorregulação e a autoeficácia, não é? Então, no caso do bullying, nós usamos muito a teoria da autoeficácia, para que, de certa forma, o aluno possa se mexer no contexto do bullying e numa situação de bullying, ao assistir, ao observar o bullying. Então, é possível criar nele, através de programas e através de intervenções, uma autoeficácia para que ele possa reagir à situação de bullying, não é? De forma positiva, não é? Porque o aluno, o observador, ele enquanto observador, ele pode promover o bullying como ele pode reter o bullying, não é? Então, se ele assiste passivamente, se ele aplaude o bullying, ele é, na verdade, um contribuidor do bullying. Agora, se ele, através da autoeficácia, ele, de certa forma, consegue elementos psicológicos capazes de chegar no agressor e dizer, amigo, não é assim que a coisa acontece, né? Ou de apoiar a própria vítima, não é? De dialogar com a vítima e de conseguir, de certa forma, estabelecer um contato com a própria vítima, né? Ou também de buscar apoio a um adulto, não é? Um professor, uma coordenação de escola e assim por diante. E o que você percebeu nessas respostas desses estudantes com relação a essa passividade ou ação? Esses estudantes, eles estão predispostos a agirem? Eles têm essa autoeficácia aí, na maioria? Dá para a gente afirmar algum parâmetro em relação a isso? Olha, o primeiro ponto importante é que ele conhece o que é bullying, não é? Por quê? Porque o bullying, ele foi muito o termo foi muito popularizado, né? Então parece que tudo virou bullying, né? Ou seja, qualquer tipo de xingamento ou agressão que acontece entre pessoas é chamado de bullying. A gente até brinca muito, né? Ah, isso não faça bullying comigo. Ah, estão fazendo bullying comigo. Mas não, o bullying, para ele ser percebido como bullying, ele tem que ser uma ação sistemática, não é? Ele tem que acontecer entre pares e tem que ter um desequilíbrio de poder. Então, tem que ter essas três características para ser denominado bullying. Então, o que você está dizendo é que uma ação isolada, de repente, não necessariamente não é bullying. Não, o bullying tem que ser uma ação sistemática, entre pares. Um exemplo, não existe bullying entre um professor e um aluno, porque existe um desequilíbrio de poder, não é? Então, ou seja, existe... O bullying ele tem que acontecer entre pares, entre alunos, entre filhos, não é? Então, não é possível que haja bullying numa situação dessa. As pessoas confundem um pouco isso. Confundem muito. Né? Então, por isso que o termo bullying é difícil de você hoje conversar sobre ele, porque parece que tudo é bullying, não é? E não, o bullying é um fenômeno muito específico, não é? E que ele é hoje em grande escala, não é? Só que ele é algo que tem que ser muito bem estudado enquanto bullying, não é? E de certa forma, no Brasil, o bullying é uma palavra estrangeira, é uma palavra americana, né? Valentões, mas ele nós chamamos de violência sistemática, não é? Então, ou seja, é uma violência que acontece sistematicamente. Mas, voltando à questão dos alunos. Os alunos, então, eles conhecem, não é? Esses alunos da pesquisa, eles conhecem o que é bullying. Dentro desse conceito que é entre pares e sistemático. Sistemático, eles conhecem muito bem, não é? E o segundo ponto é que eles sentem uma certa inércia diante do bullying, não é? Então, eles não sabem como lidar com ele. Não é? Esse observador que foi entrevistado,
ele não sabe. Então, poucos deles, de certa forma, afirmaram que eu estendi a mão para a vítima, não é? Eu conversei com o agressor, não é? Não, poucos deles falaram sobre isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisa ter, dentro do ambiente escolar, principalmente, que é o estudado, precisa ter programas, projetos, políticas anti-bullying, não é? Para que esse aluno possa recorrer. Tem que ter um trabalho específico com os estudantes para eles saberem como agir? Como agir. Quando observam o bullying? Ou seja, hoje o ideal seria que as escolas tivessem programas sistematizados anti-bullying, não é? Por quê? Porque o bullying já é considerado um problema de saúde pública, não é? Então, é necessário que hoje já tenha, não é? Mas não é muito fácil. Por quê? Porque o bullying, um exemplo, como essa pesquisa, que também é um ineditismo, ela ter sido feita em uma escola privada. Porque, geralmente, as pesquisas que nós temos, inclusive no Brasil, e quase no mundo todo, é realizada em ambiente público. Por quê? Tem um preconceito aí? Tem medo, não é? Na verdade, as escolas privadas, elas têm receio porque é um problema, né? Não querem admitir que não existe querem bullying admitir, na escola. não é? Não querem admitir, não querem, de certa forma, que aquilo cause um problema maior, não é? Então, ou seja, omitem, não é? E aí o pesquisador tem que recorrer às escolas públicas. A maioria. Então, hoje existem... E o seu estudo foi numa escola privada? Foi numa escola privada. Então, até porque nós temos uma pesquisa nacional que chama PENSE, que aponta, não é? O PENSE é uma pesquisa que fala sobre a violência do escolar, não é? Então, aponta que a incidência do bullying é maior em escola privada do que em escola pública, não é? Então, ou seja, e nós temos menos pesquisas em escolas privadas. Até porque não permitem que o pesquisador faça, né? Então, eu fiz porque eu tive as possibilidades de fazer, mas não é muito fácil fazer. Não é muito fácil. Professor, eu estava olhando aqui alguns trechos, né, do seu trabalho que diz o seguinte: quanto às consequências desse tipo de experiência, os discentes, são os alunos, né, participantes, perceberam que as vítimas sofrem muito e que o sofrimento tem proporções diferentes conforme for a vítima. Os relatos a seguir dão uma medida de tal percepção. Aí tem o depoimento de uma das estudantes, né? Acho que isso pode gerar uma depressão também, porque a pessoa guarda tanto que tem uma hora que ela explode, e aí a gente acaba percebendo na pior parte, né? Na fase ruim. Interessante esse depoimento. Muito, né? Porque o bullying ele é um tipo de comportamento, né? É uma violência, então, ou seja, é um comportamento que desencadeia os transtornos mentais, não é? Então, depressão, síndrome do pânico e suicídio, não é? Então, nós temos hoje já N pesquisas e N dados apontando que, inclusive, o suicídio foi causado, né, no estudo por fenômenos de bullying, não é? Então, nós temos hoje um problema de saúde mental. Quando falo de saúde mental, é justamente a consequência do bullying, não é? Porque o bullying é a violência, é o ato. Mas o que ele causa? Ele causa aquilo que a saúde vai ter que lidar com ela, não é? Que seriam os transtornos que hoje nós temos na sociedade de uma forma exorbitante, não é? Então, depressão, síndrome do pânico e outros transtornos, né? E o mais grave, o suicídio, que é em alta escala hoje, né? Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa conversa e voltamos em seguida. Tá, combinado? João. Combinadíssimo. É um instante só e o entrevista de hoje volta já. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência.
São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. O nosso entrevista de hoje está conversando com o professor Cláudio Romualdo, autor do livro Influência Silenciosa, que fala sobre a figura do observador num processo de bullying que tem o agressor e a vítima. Influência Silenciosa fala sobre quem observa. E para isso, o professor, nesse trabalho acadêmico que gerou o livro, ouviu estudantes de uma escola privada para saber o que esses estudantes pensam na figura enquanto observadores. Professor, eu achei muito interessante esse esclarecimento do conceito de bullying que a gente falou no bloco anterior, porque as pessoas confundem muito, né? A gente poderia traçar um quadro assim de cenário de bullying, uma turma de estudantes onde todo dia um indivíduo chega e ele é vítima de agressões verbais por parte de um ou de mais grupos, colegas desse, né? Tem que ser sistemático e do mesmo grupo. Esse é o cenário do bullying? Isso, esse é o cenário do bullying. Então, nós definimos bullying enquanto uma ação sistemática, não é? Que acontece entre pares e tem que existir um desequilíbrio de poder, não é? Então, ou seja, caso contrário, então, nós não temos um fenômeno denominado bullying, nós temos outro tipo de agressão, não é? Então, isso é muito confundido, não é? E o termo foi muito popularizado, então a gente chama de bullying qualquer agressão. Não, mas não é qualquer agressão, um xingamento não é bullying, não é? Para que ele se caracterize bullying, tem que ser sistematicamente o aluno sendo agredido, não é? E por pares, não é? Ou seja, pelos próprios colegas. Não vale do professor para o aluno. Não, daí não. Tem uma desigualdade. Tem uma desigualdade, né? E agora, é muito interessante nós também falarmos que o bullying hoje ele está no ambiente escolar, mas não só no ambiente físico, né? Ou seja, hoje o cyberbullying ele é muito mais ele está em maior proporção o cyberbullying hoje acontece, porque o estudante, nós todos, nós estamos muito mais no ambiente virtual do que no ambiente real hoje, né? Então, o aluno fica X horas na escola, mas ele fica muito mais horas no ambiente virtual. Então, o cyberbullying hoje já é algo assim de um volume imenso. E uma preocupação estrondosa, né? Porque nós temos casos e casos de extrema dor acontecendo no mundo virtual, com adolescentes, com crianças, né? A gente vai explorar um pouquinho essa questão do cyberbullying, mas eu fiz aquela provocação do conceito de bullying para a gente pensar no comportamento que é muito comum hoje em dia de pais, né, reclamando que o filho é vítima de bullying e às vezes não necessariamente... Não necessariamente, né? Então, hoje, um exemplo, o pai muitas vezes ele confunde, né? Então, às vezes a criança, ela porque no contexto escolar é um contexto de muito conflito, não é? E nem todo conflito é bullying. Daí, às vezes, o pai denomina aquele conflito como bullying. Então, cabe à escola, de certa forma, investigar todo o processo que aconteceu com aquela criança para realmente perceber se aquilo foi bullying, ou está sendo bullying ou não, ou somente é um fato isolado, não é? Um conflito isolado. Porque a escola é um ambiente conflituoso. Então, nem tudo que acontece na escola é bullying. E a escola, cabe também à escola esclarecer ao pai, né? Esclarecer ao pai que aquilo é bullying ou não é bullying. Ou não é, né?
Professor, essa série, né, Adolescência, ela traz novidades sobre o bullying? Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Traz muita novidade sobre o bullying. Bom, o pano de fundo dela é o bullying, não é? Adolescência, né? É uma série que ela se desenvolve ali numa cidadezinha inglesa, né? E o que ela traz de novidade? Primeiro, ela traz a concepção de que, na verdade, o bullying ou essas questões todas que acontecem com o adolescente, com a criança, não vem só a partir de um problema social, que no caso seria famílias disfuncionais, não é? Porque a gente viu ali na série que a família do menino, do ator, né, do sujeito, ele é uma família que existe uma certa normalidade, ou seja, ele recebe afeto, né? Ele é de uma família de classe média, então, ou seja, funciona, é algo funcional. E o segundo elemento que traz ali também é a concepção ali, as novidades, um exemplo, o conceito do incel, né? Ou seja, dessa nova concepção do adolescente se colocando numa posição de misoginia, né? Ou seja, que é um fenômeno que é da década de 90 já, mas que a gente nunca tinha ouvido falar, não é? Ou seja, dessa questão, o incel seria o movimento do celibatário involuntário, né? Ou seja, aquele adolescente começa já a criar uma certa aversão pela figura da mulher, não é? Porque a mulher, para ele, significa o seu insucesso romântico, não é? Porque ele não consegue, de certa forma, chegar até ela pela forma que ele é, ou seja, pelo como ele se vê, não é? Então, ou seja, são fenômenos diferentes, agora que cabe aos pesquisadores começarem a olhar para isso, porque ela levanta novas versões aí, novos fenômenos dentro daquilo que nós já estávamos acostumados, de certa forma, a lidar com as pesquisas, né? E essa visão que se tem do bullying na série, ela tem um enfoque um pouco diferente sobre o que sabemos sobre bullying? Ou o conceito é o mesmo? Não, o conceito é o mesmo, né? Mas ela traz elementos novos em relação ao cenário daquela violência que aconteceu, né? Do assassinato da colega, não é? Então, daí traz elementos novos, né? Mas que, de certa que eu acredito que vai trazer muita contribuição aí na área da ciência. O que mais impactou na sua visão? Eu acho que o que mais impactou foi o fato de que nós quebramos um pouco essa ideia de que tudo vem do social, não é? Ou seja, tudo vem de um desequilíbrio social, nem sempre, não é? Agora, a série mostra isso um pouco, que não é por aí, e não é mesmo, porque hoje nós temos uma situação muito diferenciada e muito desequilibrada, não é? Então, não dá para dizer mais que as questões sociais e econômicas definem uma série de... Isso bagunça tudo, né, professor? Bagunça tudo, não é? Não dá mais para dizer isso. Porque talvez fosse mais cômodo até a gente apontar na falta de estrutura a causa... A causa é falta de estrutura, falta de situações estrutura limite, como econômica, suicídio, social, emocional, né? Então, quebra um pouco. Né? Isso para mim é muito claro. E por quê? Porque o menino vem de uma família que mostra na cena do filme uma família tranquila, não é?
E o outro fator é essa questão desse novo fenômeno que é chamado incel, não é? Que vai ter que ser muito bem estudado, e retomado. É estudado já, né? Mas agora acho que vai tomar um volume maior. A impressão que dá é que só aumenta a nossa atenção, né? Se a Só. gente já estava preocupado com a questão estrutural, sendo causa, né? Agora a gente tem que ficar preocupado também com a normalidade, né? Com a normalidade. São outros fenômenos que começam a acontecer no cenário, não é? Então é preocupante cada vez mais. Professor, e aqui no livro, na pesquisa, nas entrevistas que foram feitas para esse trabalho, alguma surpresa? Algum impacto de algum depoimento desses meninos? Impactou, né? O que impactou? A falta de conversa em casa, não é? Isso impactou demais, quer dizer, depoimentos de meninos que disseram que não conversam em casa, não é? Isso é impactante ainda, né? Nós vivemos um momento onde parece que todo mundo conversa, não é? Parece que a gente está vivendo um momento assim, onde que a tecnologia costura tudo, não é? E a gente conversa com todo mundo, parece que a gente vive no mundo da comunicação, né? E não é bem assim, ou seja, nós temos ainda muita falta de conversa, de diálogo entre pais e filhos. Então isso me impactou bastante ainda. E o fato também de alunos narrarem, né, em alguns depoimentos, que na cena, ou seja, na cena da observação, a presença também do docente. Ou seja, o docente observa e não faz nada, não é? Ou seja... Isso é um relato dos estudantes. Dos estudantes, ou seja, o professor está vendo. O professor está vendo e não faz nada. Um exemplo, a escola, ele vai até a direção da escola, há omissão, ou seja, ele não tem o apoio necessário para poder, de certa forma, se sentir autoeficaz, não é? Então isso é um pouco impactante ainda, né? Principalmente se tratando de uma escola privada, não é? Tá certo. Professor, muito obrigado pela conversa, pela entrevista aqui. Esse estudo é relevante, ele nos provoca a pensar, né? Que é A Influência Silenciosa, livro que o professor Cláudio Romualdo lança na Feira do Livro de Ribeirão Preto de 2025. Muito obrigado. Obrigado, Chico. E a entrevista de hoje fica por aqui. Essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube também, Chico Ferreira TV, você pode acessar lá também, e no canal do YouTube do grupo TH+. Até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.